Olá, irmãos, sejam bem-vindos à Escola Bíblica da Primeira Igreja Batista de Irajá. Aqui nós estudamos juntos a boa palavra de Deus. Te convido a você inscrever-se em nosso canal, ativar as notificações e a compartilhar os nossos vídeos. Você também pode nos seguir nas nossas redes sociais, EBD, Igreja de Irajá e Missões Igreja de Irajá. Vamos à nossa lição, vamos orar, vamos falar com Deus. Deus, te louvamos por mais um dia que o Senhor nos dá a oportunidade de estudarmos a Tua Palavra. Fala agora aos nossos corações. Cuide de cada uma das nossas famílias. Que esse tempo seja um tempo para a Tua honra e glória. Assim oramos, em nome de Jesus. Amém. E nós seguimos estudando o tema Êxodo. Utilizamos para isso a revista Compromisso, da editora Convicção. Antes da nossa lição, eu quero observar com muita alegria que nossa lição de hoje ela foi de autoria do pastor João Falcão Sobrinho, saudoso e amado obreiro que pastoreou a nossa igreja, a Primeira Igreja Batista de Irajá. Uma lição em um vídeo como esse certamente era algo muito difícil de se imaginar na época em que fora escrita. Mas eu particularmente aqui me sinto muito honrado de estar hoje na Escola Bíblica da Primeira Igreja Batista de Irajá usando um material que faz parte do legado do pastor Falcão. E então, louva a Deus pelo legado do saudoso pastor Falcão e sua família em nossa igreja. Vamos à nossa lição? O título da lição de hoje, o sentido de equipe do povo de Deus. Após a história do bezerro de ouro que nós vimos na nossa última lição, veio o arrependimento do povo. Isso é uma observação interessante de nós fazermos, porque todo o Antigo Testamento, ele relata a história do povo de Deus e nós podemos ver ali um ciclo que há de ser uma marca nessa história. Havia períodos de apostasia, seguidos de períodos de punição, posteriormente um arrependimento e então a compaixão divina. Esse ciclo ele há de se repetir várias vezes durante a história do Antigo Testamento. Como já dissemos, a compaixão divina é a principal marca do Senhor. O Senhor ele está sempre disposto a perdoar. Enfim, naquele momento de contrição, onde a espiritualidade do povo estava em alta, o povo é movido à contribuição para a construção do tabernáculo. E isso é feito com muita generosidade. Êxodo capítulo 35, verso 29. Todos os israelitas se dispuseram, tanto homens como mulheres, trouxeram ao Senhor ofertas voluntárias para toda a obra que o Senhor, por meio de Moisés, ordenou-lhes que fizessem. Irmãos, preste atenção no seguinte, a generosidade, ela acompanha o crescimento da piedade. Pessoas que não têm espiritualidade, normalmente se apegam com muita firmeza àquilo que é material. Mas à medida que nós estamos nos aproximando do Senhor, cresce então o fervor da nossa alma e vamos nos desapegando dos valores materiais desse mundo. Ficamos cada vez mais apegados aos valores espirituais. E esse mesmo exemplo nós encontramos na reforma do templo no reinado do rei Josias. Isso está registrado no segundo livro de Crônicas, capítulo 35, verso 8. Também vemos isso na reconstrução do templo sob a liderança de Esdras, registrado no livro do Esdras, capítulo 2, verso 68. E talvez o maior exemplo bíblico dessa generosidade ou desse impulso à generosidade esteja no Pentecostes. Atos capítulo 4, versos 34 e 35. Diz assim: Não havia pessoas necessitadas entre eles, pois os que possuíam terras ou casas as vendiam, traziam o dinheiro da venda e o colocavam aos pés dos apóstolos, que o distribuíam segundo a necessidade de cada um. Irmãos, a generosidade deve ser uma marca de nós cristãos. Ela há de mostrar não o potencial ou a capacidade financeira que temos para ofertar, mas ela mostra o quanto amamos e estamos comprometidos com o Senhor e o seu reino. Restauração espiritual na observância do sábado. Êxodo capítulo 35, versos 1 e 2. Moisés reuniu toda a comunidade de Israel e lhes disse: Estas são as coisas que o Senhor os mandou fazer. Em 6 dias qualquer trabalho poderá ser feito, mas o 7º dia lhes será santo, um sábado de descanso consagrado ao Senhor. Todo aquele que trabalhar nesse dia terá que ser morto. Vemos aqui uma forte exortação à observância de guardar o sábado
como estava prescrito nos mandamentos. Como já dissemos, o princípio desse mandamento é a separação de um tempo para a dedicação exclusiva ao Senhor. Naquele momento, a veemência em separar o dia de sábado ajudou na elevação do nível de fidelidade e santidade daquele povo. E como decorrência da santidade, nós vimos a generosidade em contribuir. Eles contribuíam com ouro, prata, tecidos, todo o material necessário para a construção do tabernáculo. E não apenas isso, mas também dedicavam suas vidas como mão de obra, ofertando então seu próprio trabalho. Isso nos ensina que não basta contribuirmos com ofertas, com finanças. Devemos nos ofertar por inteiro, mente, coração, habilidades. Tudo que temos deve ser ofertado ao Senhor. É isso que Deus espera de nós. Na verdade, em última análise, mais do que qualquer bem material, o Senhor precisa de nós, de nossas vidas. Então, tudo que nos desvia do Senhor, tudo que tira a nossa atenção do Senhor, deve ser deixado de lado, para que possamos buscá-lo com inteireza de coração. Foi assim no episódio na casa de Marta e Maria, registrado no Evangelho de Lucas, capítulo 10, versos de 38 a 41. Enquanto Marta estava atarefada em seus afazeres, Maria escolheu ficar aos pés do Mestre, ouvindo os seus ensinamentos e crescendo na fé. Hoje, em nossa cultura, a igreja se reúne costumeiramente aos domingos. Mesmo sem sacralizarmos o domingo, que nós possamos então dedicar tempo e também nossas vidas às coisas do reino de Deus, pois isso contribui em muito para o aumento da nossa espiritualidade. Ofertas e vidas no altar. Êxodo capítulo 35, versos de 4 a 10. Disse Moisés a toda a comunidade de Israel: foi isto que o Senhor ordenou: separem dentre os seus bens uma oferta para o Senhor. Todo aquele que de coração estiver disposto, trará como oferta ao Senhor ouro, prata, bronze, fios de tecido azul, roxo e vermelho, linho fino e pelos de cabra, peles de carneiro tingidas de vermelho e couro, madeira de acácia, óleo para a iluminação, especiarias para o óleo da unção e para o incenso aromático, pedras de ônix e outras pedras preciosas para serem encravadas no colete sacerdotal e no peitoral. Todos os que dentre vocês forem capazes virão fazer tudo quanto o Senhor ordenou. Em meio ao povo de Deus, havia pessoas que tinham aprendido preciosos ofícios ainda no Egito. E agora essas habilidades elas seriam muito importantes para a construção do tabernáculo. Esses homens e mulheres se apresentavam voluntariamente para o trabalho. As vestes sacerdotais, os objetos, utensílios de culto, os óleos da unção e aromáticos, tudo isso seria fabricado por aqueles homens e mulheres que tinham aprendido os seus ofícios ainda no Egito. Tudo era bem detalhado e requeria habilidade para a sua execução. E o povo de Deus continuava a ofertar. Êxodo 36, versos de 2 a 5. Então Moisés chamou Bezalel e Aholiabe, e todos os homens capazes a quem o Senhor dera habilidade e que estavam dispostos a vir realizar a obra. Receberam de Moisés todas as ofertas que os israelitas tinham trazido para a obra de construção do santuário, e o povo continuava a trazer voluntariamente ofertas manhã após manhã. Por isso, todos os artesãos habilidosos que trabalhavam no santuário interromperam o trabalho e disseram a Moisés: o povo está trazendo mais do que o suficiente para realizar a obra que o Senhor ordenou. Que coisa maravilhosa! As ofertas, elas sobejavam. Irmãos, muitos desafios, eles podem ser atendidos à medida que ofertemos nossos bens e também nossas vidas com liberalidade. Que esta seja uma realidade em nossas vidas. Trabalho em equipe. Havia muito trabalho a ser feito, mas Moisés organizou tudo de modo que todos trabalhavam ao mesmo tempo. E ao final, todas as peças foram juntadas, se encaixando com perfeição. Todos estavam envolvidos com atividades de corte, costura, modelagem, construção. Havia uma alegria no ar e uma
dupla esperança. Primeiro, a esperança de ver o tabernáculo erguido, operando, os sacerdotes oferecendo sacrifícios ao Senhor. E ainda a esperança de que, em breve, aquela tenda provisória desse lugar a um grande templo. Havia então um significado que transcendia aquela tenda e apontava para o templo futuro. Mas, de fato, tudo transcorreu bem, graças ao trabalho em equipe devidamente coordenado. Irmãos, como parte do corpo de Cristo, cada um de nós tem um chamado para uma tarefa específica dentro do corpo. E como nos ensina a palavra em Efésios capítulo 4, versos 15 e 16. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo, naquele que é a cabeça, Cristo. Dele, todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Que tenhamos consciência do nosso local dentro do corpo, da importância do nosso trabalho, da preciosidade de colocarmos diante do Senhor nossas habilidades, nossas vidas, nossos bens, para que o reino de Deus, para que o corpo de Cristo cresça. Óleo da unção e incenso aromático. Em meio ao povo havia perfumistas que teriam aprendido esse ofício ainda no Egito, como já dissemos. Essas aptidões, elas serão usadas para produzir o óleo da unção e o incenso aromático. O óleo da unção, ele tinha como função ungir os utensílios e os móveis do culto, bem como os sacerdotes. Já o incenso aromático, ele seria queimado durante as celebrações. Esse detalhamento está registrado no livro do Êxodo, capítulo 30, versos de 22 a 38. Eu leio aqui o verso 25. Faça com eles o óleo sagrado para as unções, uma mistura de aromas, obra de perfumista. Este será o óleo sagrado para as unções. E o verso 35. E faça um incenso de mistura aromática, obra de perfumista. Levará sal, será puro e santo. O óleo da unção, ele aponta para Jesus, o Messias, que foi ungido por uma mulher com um óleo precioso, um óleo de alto valor, poucos dias antes de sua morte de cruz. Irmãos, nós cremos que não há virtude sobrenatural no óleo da unção. O poder está em Deus, a quem os fiéis invocam pela fé. E concluindo então nossa lição de hoje, que possamos ter um coração disposto a ofertar, que possamos ser generosos, que façamos a obra do Senhor com esmero, dedicação, organização, empolgados e alegres, sim, buscando o trabalho em equipe, sempre colocando nossas vidas e habilidades a serviço do reino de Deus. Que o Senhor nos abençoe no estudo da sua palavra. Vamos orar mais uma vez? Feche seus olhos. Querido Deus, nós te damos graças, ó Pai, porque o Senhor fala aos nossos corações. Muito obrigado por esse tempo. Pai, que possamos colocar dia após dia nossas vidas em Tuas mãos, pedindo que o Senhor nos use, que nós sejamos a principal oferta, que nós também possamos ter essa generosidade com o Teu reino, com a Tua obra, sendo gratos pela oportunidade de participarmos através daquilo que temos. Tudo que temos colocamos em Tuas mãos. Peço uma bênção também sobre cada uma das nossas famílias e assim eu oro em nome de Jesus. Amém. E se você gostaria de enviar sua dúvida ou comentário sobre nossa lição, você pode fazer isso através do nosso e-mail ou das nossas redes sociais. Não se esqueça de inscrever-se em nosso canal, ativar as notificações e compartilhar os nossos vídeos. Você também pode nos seguir nas nossas redes sociais, EBD Igreja de Irajá e Missões Igreja de Irajá. Muito obrigado por você que nos acompanha aqui na Escola Bíblica da Primeira Igreja Batista de Irajá. Lembre-se, leia, estude, entenda a Bíblia. Viva a compaixão. Gálatas capítulo 2, verso 20. Fui crucificado com Cristo. Assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que vivo agora no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Irmãos, esse é o tema da campanha de Missões Mundiais 2022. Viva a compaixão. A compaixão é o desejo de aliviarmos o sofrimento de alguém,
uma ação gentil na direção do próximo. Jesus é o grande exemplo de compaixão a nós. Nas Escrituras nós vemos que Jesus olhava as multidões e o texto vai nos dizer que ele tinha compaixão daquelas pessoas. Então essa deve ser uma característica de nós cristãos. Vivermos servindo aos outros, demonstrando compaixão. Seja você alguém que demonstra compaixão, indo àqueles que estão carentes, mobilizando missões, orando pelo trabalho missionário e também ofertando. Viva a compaixão. Que Deus nos abençoe.